Voltando então para a nossa parte 2, acabamos de falar então do governo Dutra, que ele ficou lá do período de 46 a 51, tudo bem? Lembrando que a primeira fase do Getúlio Vargas foi de 1930 a 45, tá? 15 anos. E aí ele sai, em 46 entra o governo do Dutra. Em 51 ele sai. E aí, agora nesse vídeo nós vamos falar do retorno de Getúlio Vargas. Então, além daqueles 15 anos, Getúlio Vargas vai retornar, vai voltar com aquilo com força. Tudo bem? Vocês vão entender por quê e por que nós falamos lá na introdução sobre aquela marchinha de carnaval dele. Tudo bem? Bom, começando então assim. Mesmo lá com o fim do Estado Novo, o Getúlio Vargas ele continuou na política, tá, gente? Primeiro, ele apoiou o Dutra na candidatura, tá, gente? Então, ele não ficou distante nessa parte, porque ele teve, o Dutra teve apoio dele, e ele ainda, por cima, quis continuar na política, não só no apoio, mas tornando deputado e também senador. Tudo bem? Então, em 1950, o Vargas foi lá e falou, quero voltar para a presidência. Tipo assim, resolveu voltar e falou, vou me candidatar novamente. E aí, ele se candidatou. Só que agora, ele vai voltar com novas ideias, né? Os novos discursos dele. Que ideia era essa? Propor medidas para tentar promover o crescimento econômico. E também, a ideia era retomar aquela industrialização aqui no Brasil, brasileira, e não estrangeira. Para quê? Para tentar combater o desemprego que estava alto naquela época. Naquela época não, né? Sempre, mas enfim. O que Vargas fez, então? Ele, apesar de ter apoiado o Dutra, como ele agora vai ser candidato, ele vai fazer a parte que ele mais fazia bem, usar a cabeça do povo. Por quê? Primeiro que ele ainda era popular. Popular por quê? Lembra que nós falamos? Considerado o pai dos pobres, né? Então, ele era muito popular nessas camadas humildes, né? E aí também, por conta dos avanços na legislação trabalhista que ele fez, né? Ele conseguiu aí desenvolver a carteira de trabalho, o salário mínimo, né? No governo dele, ele começou, as pessoas começaram a falar, ai, que saudade do Vargas. As pessoas até os que criticavam começam a sentir falta do mesmo, já que ele propôs essas novas regularizações aí da legislação trabalhista, tudo bem? Bom, quem apoiava o Vargas considerava essas conquistas dele uma das coisas mais lindas que existiu na face da Terra, né? Então, era uma conquista presente para as camadas mais humildes da população, tá? Então, eles acreditavam o quê? Que se o Vargas retornasse, né, para o governo, a solução aí do desemprego seria solucionada, tudo bem? Então, eles acreditavam, o desemprego vai acabar quando o Vargas retomar, já que ele também criou a carteira de trabalho, ele também consegue ajudar mais ainda criando trabalho para a gente. Bom, então, eu vou falar um pouquinho sobre o Thomas Skidmore, tá? Ele escreveu um livro chamado Uma História do Brasil. Eu vou citar um trecho que ele comentou sobre o que o Getúlio fez em campanha para conseguir voto e fazer que ganhasse mais apoiadores, tá bom? Vou ler esse trecho para vocês. Getúlio atacou o governo Gaspar Dutra por ter negligenciado a industrialização. No Rio de Janeiro, ele fez soar uma nota particularmente populista. Se eu for eleito a 3 de outubro, quando tomar posse, o povo subirá comigo os degraus do catete, o palácio presidencial, e permanecerá comigo no poder. Então, meio que ele assim, né? Ele desafiou o Dutra e ainda atacou. Por quê? Porque com essa industrialização estrangeira que o Dutra
tentou fazer com os Estados Unidos, foi fracassado, não gerou emprego, né? Então, tudo isso ele fez deu um jeito para que ganhasse mais apoio da população. Tudo isso lá no Rio de Janeiro, tudo bem? Bom, isso, basicamente, além das marchinhas, entre outras formas de promover propagandas, que é uma característica populista, a gente já falou sobre isso, do Hitler também fez o mesmo tipo, né, propagandas. Enfim, vamos lá. Ele ganhou mais apoio dessa população, tá bom? E por ele ganhar mais apoio do que ele já tinha, é evidente que ele venceria as eleições, tá? E em 1950, durante essa eleição, ele ganhou, começou o mandato, então, em 1951, quando o Dutra deixou, tá? Bom, ele foi e colocou um foco. Que foco era esse? Primeiro, estimular a desenvolver a indústria nacional, correto? Então, para isso, no ano seguinte, ele foi e inaugurou um banco, o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, que é o BNDE. Talvez vocês já devem ter visto em algum lugar, provavelmente. Se não viram ou ouviram, com certeza vão ver em algum momento, porque vocês vão começar a prestar atenção agora nessas letras. BNDE, tudo bem? Qual era a ideia aí do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, né? O nome já fala, desenvolver a economia. Como? Ele criou a Petrobras, que vocês conhecem, né? Que é a empresa de propriedade, só que com controle nacional. A Petrobras era a única empresa autorizada para explorar o petróleo no Brasil, tudo bem? Então, ele criou essa empresa. Não sei se alguém já ouviu falar da Petrobras, né? Não sei, vai saber, né? Quem não sabe, tá sabendo agora. E essas ações dele aí acabou deixando alguns aí meio, né, insatisfeitos. Por quê? Porque os Estados Unidos tinham interesse em explorar esse petróleo aqui no Brasil. Quando os Estados Unidos percebeu que ele estava estimulando a indústria nacional, aí os Estados Unidos ficou com raivinha. E aí falou, vocês estão fazendo tudo isso para vocês? Beleza. Qual é a resposta dos Estados Unidos? Simplesmente diminuiu a importação do café brasileiro. E aí, claro, né? Começou a gerar crítica para a imprensa. Aí que o problema vai vir e o negócio vai virar uma bola de neve. Imaginem só. Então, vou voltar um pouquinho o que eu acabei de falar. Vargas pega a indústria brasileira, incentiva a indústria brasileira. Cria a Petrobras e só a Petrobras poderia explorar, refinar o petróleo no Brasil. Os Estados Unidos também tinham interesse no petróleo do Brasil. Porém, eles viram, né, a população lá, estadunidense, eles perceberam que não iam conseguir nada. E aí, eles falaram assim, não vamos comprar café mais do Brasil. Ou melhor, vamos diminuir, porque deixar de comprar tudo não daria. Mas, por conta disso, né, diminuindo a compra do café, a imprensa vai chegar e vai cair em cima, né? E aí vai fazer uma crítica, né? E o governo Vargas vai promover, então, uma coisa para tentar abafar isso daí. Como? Aumentando o salário mínimo. Ele vai aumentar o salário mínimo e vai ainda ampliar direitos trabalhistas para tentar calar a boca da imprensa. Certo? Bom, mas como eu disse, vira uma bola de neve. E por conta disso daí, dele aumentar o salário mínimo, dele criar mais direitos trabalhistas, aí essa medida dele acabou fazendo pessoas ficarem desconfiados. Quem seriam essas pessoas? Pessoas dos setores ligados à indústria e pessoas ligadas aos militares. Professora, como assim?
pessoas ligadas à indústria vai gerar desconfiança. Ué, isso não é bom quando você já, coloca mais, não gerou mais emprego? Sim, mas quando a gente fala setores ligados à indústria, nós estamos falando de quem pode, né? Os donos da indústria. Vocês vão ver por quê. Porque se ele ele aumenta o salário mínimo, ele vai lá, amplia direitos trabalhistas, quem é que vai sentir tirar do bolso o dinheiro? Os donos das empresas, das indústrias, entenderam? Por quê? Porque eles ficaram meio receosos, assim, com medo de que os operários fizessem aí algum movimento, que é o que vocês conhecem, por exemplo, como greve, né? Como essas manifestações que a gente vê. Então, a ideia para pessoas ligadas à indústria e aos militares era que não tivesse fortalecimento de movimentos operários. Então, essas pessoas viraram oposição do Getúlio. E aí, essa oposição passou a pedir todos os dias a deposição do presidente no partido da União Democrática Nacional, que já falamos sobre isso também, a UDN, tudo bem? E aí, o negócio vai ficar pior, que aí é o fim da picada para todo mundo. Vai entrar um cara que era empresário e jornalista chamado Carlos Lacerda. Esse cara, grifa o nome dele aí, Carlos Lacerda, escreve aí, quem quiser. Por que o negócio vai ficar pior, gente? Porque ele, jornalista, faz parte da imprensa, ele vai ser uma das pessoas da oposição. E aí o negócio fica pior, por quê? No ano de 54, em agosto de 54, tá, gente? Alguém tentou matar o Carlos Lacerda em um atentado aí que as pessoas chamam, que pode acontecer, que eu já vi em prova de ETEC, então também se vocês quiserem anotar essa parte aí, eles chamavam de atentado da rua Toneleiros, tudo bem? Por quê, gente? Tentaram matar o Carlos Lacerda. E aí o jornalista foi baleado. O major Rubens Vaz, que escoltava o Carlos Lacerda, ele foi assassinado. Então, olha, o negócio vai ficar pior. Vocês verem o que acontece. Foi o estopim para a queda do Vargas. Por conta disso, eles vão começar a investigar e descobrir que este atentado havia sido encomendado por funcionários que eram ligados diretamente pelo presidente da República. E aí o negócio ficou pior. Ficou a oposição, né? Foi para cima e não teve jeito. Olha o que vai acontecer. Eu vou ler um pedacinho aqui do atentado de Toneleiros que o Sérgio Lamarão escreveu. Olha o que ele vai dizer. Esse Sérgio Lamarão é um historiador, tá, gente? Depois eu falo sobre mais dele para vocês. Vocês vão ver ele no bimestre que vem. Bom, com a confirmação do envolvimento da guarda pessoal do presidente, a oposição intensificou sua campanha exigindo a renúncia de Vargas. A bancada udenista na Câmara, liderada pelo deputado Afonso Arinos de Melo Franco, colocava sistematicamente o assunto em discussão. Ao mesmo tempo, em plena campanha eleitoral, a UDN utilizava seus comícios para mobilizar a população contra o governo. Era auxiliada nessa tarefa pelos violentos editoriais da Tribuna da Imprensa, assinados por Lacerda, que insistiu no desenvolvimento de Vargas no atentado. Paralelamente, sucediam-se na área militar as reuniões da alta oficialidade das três armas, Exército, Marinha e Aeronáutica, aumentando as pressões sobre o presidente da República. Então não teve jeito. Olha, gente, quando eles conseguem confirmar que o assassinato do major e a tentativa do assassinato de Carlos Lacerda tinha gente envolvida com o presidente, o negócio ficou pior. A oposição foi mais para cima
E mais uma vez é aquela coisa de campanhas que eu falei para vocês. Eles fizeram de tudo que Getúlio renunciasse, certo? E aí a coisa foi pegando fogo. Ao mesmo tempo tinha uma campanha já eleitoral e a UDN estava tentando mobilizar aí a população contra o governo, porque tinha uma pressão para cima deles. Tudo bem? Não tinha jeito, gente. Aí vinha a imprensa para cima, né? E aí as pessoas estavam assistindo, vendo a imprensa. Aí a área militar também já era oposição. Eles começam a ganhar mais força nas 3 armas. Não tem jeito, né? A pressão foi muito grande para cima do Getúlio Vargas. Então, no dia 23 de agosto, lá mais ou menos aí finalzinho da noite, tá bom? Lá no palácio, ele estava com os familiares, Getúlio, estava com os familiares, com os ministros e assessores mais próximos, pois Getúlio reconheceu que a renúncia era a única alternativa que ele tinha que fazer, porque as Forças Armadas não queriam saber mais dele e não tinha acordo com ele. Então, a oposição deixou bem claro, a única alternativa dele era a renúncia. Bom, e aí no dia seguinte, o país acaba recebendo uma grande notícia. E essa notícia foi um impacto forte para a população, porque Getúlio Vargas deu um tiro no peito, se suicidou. E ele deixou uma longa carta. E essa carta, apesar dele estar morto, ele deixava bem claro que ele falava que tudo isso que aconteceu era culpa dos inimigos da nação. Ele não deixou até no seu último momento de ser populista. Tudo bem? A gente vai falar um pouquinho dessa carta aí. Bom, o funeral do Vargas, para vocês terem ideia, teve mais ou menos aí 150 mil pessoas. Essa morte dele acabou desencadeando aí várias revoltas, né? Vários atos, né, de revoltas, e assim, muita gente foi atacar a sede de jornais que eram oposição do Getúlio, né? E eles atacavam as bancas de jornais, eles atacavam a sede onde imprimiam os jornais e queimava assim, ó, queimava vários jornais, né? Fazendo confronto aí contra a oposição. Tudo bem? Então teve aí uma mini guerra entre apoiadores do Vargas e os policiais, tá? E aí, pior, o Lacerda, aquele lá que quase foi assassinado, ele teve que deixar o país para se proteger. Tamanha era a revolta dos apoiadores do Getúlio Vargas, tudo bem? Eu vou ler um trecho da carta dele. Quem quiser conhecer, ler a carta completa, só jogar na internet, que com certeza tem. Se vocês jogarem no Google, vocês conseguem achar lá, tudo bem? Pega bem essa parte aqui, então, do que eu vou ler. Mais uma vez, as forças que os interesses contra o povo coordenaram novamente se desencadeiam sobre mim. Não me acusam, me insultam. Não me combatem, caluniam e não me dão direito de defesa. Precisam sufocar a minha voz e impedir a minha ação, para que eu não continue a defender, como sempre defendi, o povo, e principalmente os humildes. Sigo o destino que é me imposto. Depois de decênios de domínio e expoliação dos grupos econômicos e financeiros internacionais, fiz-me chefe de uma revolução e venci. Iniciei o trabalho de libertação e instaurei o regime de liberdade social. Tive que renunciar. Voltei ao governo nos braços do povo. A campanha subterrânea dos grupos internacionais
aliou-se dos grupos nacionais revoltados contra o regime de garantia do trabalho. Então ele deixa bem claro, ele renunciou e voltou porque a população quis ele. Ele deixou bem claro que tudo que está acontecendo era culpa da oposição. Então, essa era a ideia dele. Ele morreu, mas não abaixou a cabeça depois de morto. Tudo bem, gente? E aí eu vou fazer 2 perguntinhas que vocês vão anotar no caderno e vão passar para o meu e-mail hoje. Tudo bem? Bom, primeiro, quem eram os inimigos deste presidente, do presidente Vargas, que ele quer dizer na carta? Muito fácil, né? Acabei de falar. E a segunda pergunta, Vargas analisava sua trajetória política como positiva ou como negativa? O que vocês acham? A resposta, sendo positiva ou negativa, eu quero que vocês justifiquem. Tudo bem? Explique a resposta, tudo bem? Bom, e aí vamos fazer uma interação rápida aí, que eu quero que vocês me entreguem, como segunda-feira é feriado, na terça a gente tem aula, então vocês me entregam no máximo até segunda-feira. Vocês têm aí o final de semana inteiro para fazer, tudo bem? Muito fácil, porque é uma pesquisa que vocês fazem em 5 minutos. Durante o governo Getúlio Vargas, a população negra obteve uma grande vitória nessa luta social, que foi uma lei que ele criou chamada Afonso Arinos, mais ou menos aí 3 de julho de 51, no ano que ele assumiu novamente o poder. Com base disso, vocês vão pesquisar sobre essa lei e aí vocês vão me responder essas 3 questões que vocês vão fazer aí, levantar na pesquisa. Qual é o objetivo dessa lei e por quem ela foi criada? Tá facinho, porque eu já joguei uma indireta. Quais foram as críticas feitas à lei Afonso Arinos? E quais foram os efeitos dessa lei para a sociedade brasileira? Tudo bem? Isso a gente vai dar continuidade sobre essa lei na terça-feira. Por isso que vocês podem me entregar na segunda até a noite. Tudo bem? No meu e-mail. Vai valer nota isso daqui, tá bom? Essa pesquisa. Fechou, gente? Vou correr aqui para mostrar uma parte final da carta. Eu não ia fazer isso, mas vamos lá. Esta carta dele, gente, eu falei que vocês jogam na internet, vocês conseguem achar. Eu quero só pegar a parte final. Quando eu falei para vocês que ele nem de morto, ele baixou a cabeça, é essa parte final dele aqui, ó. E aos que pensam que me derrotaram, respondo com a minha vitória. Era escravo do povo e hoje me liberto para a vida eterna. Mas esse povo de quem fui escravo não mais será escravo de ninguém. Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma, e meu sangue será o preço do seu resgate. Lutei contra a expoliação do Brasil. Lutei contra a expoliação do povo. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram o meu ânimo. Agora vem nessa... Gravam bem essa parte que a prof vai ler, hein? Eu vos dei a minha vida, agora vos ofereço a minha morte. Nada receio, serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade. E esse final aqui que ele falou, que realmente entrou para a história. Eu saio da vida para entrar na história. E aí, em seguida, sei lá se ele se despediu de alguém, mas ele, pum, morreu. Beleza, turma? Essa é a nossa segunda parte da aula de hoje. Então, já viu que tem atividade, hein? 2 atividades já para responder, beleza? Vamos para a última parte para falar do governo seguinte, pós Getúlio Vargas.